Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu vou falar é sobre o fim da liberdade de expressão na internet. E basicamente isso acontece por quê? Porque nós estamos sob constante vigilância. A gente não tem uma noção realmente do quanto nós estamos expostos. Falando isso, um nobre ouvinte me aconselhou a esconder o rosto. Eu não, eu mostro. Eu particularmente sou contra quem esconde o rosto. Eu sou bem de como diriam os franceses, eu sou bem republicano nesse ponto. Porque a república mostra o seu rosto. Então, assim, eu não tenho medo de me esconder e eu assumo que eu falo. E admito meus erros e tento cometer apenas novos. Mas voltando, a liberdade de expressão assim já era tolhida no Brasil. E sim, existe censura. E também falam dos Estados Unidos, terra que tem a liberdade de expressão, mas ele também tem mecanismos de censura, assim como particulares também têm seus instrumentos de o quê? De autocensura, certo? De autocensura. As pessoas fazem a sua própria retirada de conteúdos, digamos assim. E isso não é novo, tá? Não é apenas na época da internet. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, nos países ocupados pelos nazistas, em especial a França, eles diziam: olha, não vamos publicar tal coisa porque isso nos trará problemas. Há poucas pessoas que têm a coragem de enfrentar. Eu não falo apenas dos nazistas ou das editoras francesas e alemãs, por exemplo. Mas eu falo também de mesmo, como chama, mesmo coisas recentes até. Por exemplo, funkeiros que colocam um blá blá blá, que é um canto islâmico, religioso e tudo mais, e daí eles decidem retirar as músicas quando descobrem são ameaçados pela comunidade islâmica. Eu não vou entrar na questão do sagrado ou não e de profanar o sagrado, mas é um exemplo de autocensura. E quando se pensa no fim do direito de se expressar, é ficar com medo, é conviver com um medo, entendeu? E com medo surgem outros sentimentos, como a desconfiança. Imagine que alguém te denuncia por isso, por ter dito aquilo, por ter tal opinião, por falar tal coisa. É basicamente isso. Se você não tem a liberdade de se expressar, de falar, então você é uma pessoa que convive com medo. E como eu disse, nos Estados Unidos, que dizem que é a terra da liberdade, também há repressão, há censuras públicas mesmo, certo? E não que não hajam privadas. Tem o cancelamento. Dizem que ele acabou, mas na verdade não. Que é basicamente um boicote, uma descrição da Nath Mago. O que aconteceu? As pessoas mostram a sua reprovação. E bom, a questão é que às vezes isso pode ser por algo pequeno.
Claro que ao respeito, à boa convivência, ao direito de resposta, e às vezes esse direito de resposta pode ser um soco na boca da pessoa que falou algo, mas ou um processo, afinal você pode se expressar, mas você vai ficar que nem o Amin Dada disse na ONU, ditador de Uganda, se não me engano, que nos Estados Unidos não é liberdade de expressão, é liberdade de discurso. E ele disse o seguinte: eu posso garantir a liberdade de discurso, mas não depois do discurso. Então é isso que nós temos. E já está tendo na Europa, por exemplo, que continua com a agenda woke, que para nós são os lacradores. Os lacradores também deram uma desaparecida no Brasil, porque cortaram o financiamento deles. Mas, basicamente, continuam ainda o que? Continuam ainda fazendo seus alardes. Na Europa existem pessoas que são presas por criticar políticos, por fazer perguntas até. Tem casos, isso daí é uma questão de procurar que vocês acham e até mesmo aqui no YouTube, certo? Então assim, a internet está longe de ser um lugar seguro para se expressar e vai ficar cada vez pior. Claro, como eu disse, e não vai adiantar você cobrir o rosto, não vai adiantar você se, sei lá, usar pseudônimos, nada. Basicamente, o que acontece com você é que na verdade, nós estamos sob um cerco. E a liberdade de expressão, que já é pouca, não vai ser tão. Não vai continuar mais e mais a ser tolhida. É que nem eu já perdi páginas no. Já tomei suspensão, perdi páginas por falar, e mesmo quando colocam, por exemplo, 4 em vez de A e um ao invés de I, já falei, já perdi página mesmo por isso. Tentando falar isso, por isso que eu até falo de morte, coisa e tal, porque simplesmente já há vigilância contra isso. Então, infelizmente, não há do que ter medo. Não há, ou melhor, há do que ter medo, mas saiba que você vai falar e a repressão vai vir a cavalo, ou pode ser em passo de tartaruga, mas ela vai vir. Obrigado e tente ser feliz.